Nós estávamos lá na casa dele e ficamos eu e ele somente lá na sala de almoço, né? E conversando sobre vários assuntos. E de repente o Chico olha assim para cima e a gente sabia que ele estava em comunicação com o mundo dos espíritos, então respeitava esse momento, né? E ficou assim parado, olhando para cima, calado. Logo ele voltou e perguntou assim para mim: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? Isso deve ter acontecido em meados da década de 80. Né? O que eu poderia saber disso? Nada, né? Eu falei assim: Chico, você vai me perdoar, mas eu não sei patavina, absolutamente nada disso. Mas pelo nome, multimídia, deve ser o quê? Deve ser a união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? E ele falou assim: não, Geraldinho, porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão distante ainda, né? Fiquei imaginando esse lugar futuro, né? Que ele viajou, ele presenciou essa informação. Chico Xavier tinha um dom incrível de ver além do nosso tempo, de acessar informações que só hoje estamos começando a compreender. Ele não apenas previa avanços tecnológicos, mas também trazia revelações profundas sobre o futuro da humanidade. E uma de suas previsões mais impactantes é a famosa data limite, um marco crucial para o destino do nosso planeta. Mas o que é essa data limite que Chico Xavier tanto mencionava? E o que podemos esperar até o ano de 2057? Prepare-se para descobrir as surpreendentes profecias do médium mais incrível já nascido no Brasil e o que o futuro nos reserva segundo suas revelações espirituais. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e faleceu em Uberaba em 30 de junho de 2002. Chico Xavier foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Sua vida foi dedicada ao auxílio espiritual e material de milhares de pessoas, sempre pautada pela humildade e altruísmo. Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade, refletindo seu compromisso com a caridade e o auxílio ao próximo. Além dos livros, Chico psicografou cerca de 10.000 cartas, nunca tendo cobrado algo do destinatário. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo, tendo vivido de forma modesta do salário que recebia do Ministério da Agricultura. Seu legado ultrapassou as barreiras religiosas e hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país. Chico Xavier recebeu várias homenagens e honrarias. Em 1981 e 82, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier e em 2012 ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. A obra de Chico Xavier, especialmente as psicografias de André Luiz e Emanuel, antecipou muitas coisas. É como se fosse levantado um véu da verdade. Chico dizia, por exemplo, que haveria um tempo ainda neste século XXI em que desenvolveríamos aparelhos televisores que, sem querer, descortinariam o mundo espiritual. Esse contato com os espíritos se tornaria um fato científico, e a partir de 2050 teríamos em nossas casas pequenos aparelhos para comunicação com nossos entes queridos. Ele brincava, dizendo que nessa ocasião os médiuns ficariam desempregados porque não teriam mais função para contato com os mortos. Sem dúvida, Chico Xavier era um homem cuja obra já soma mais de 500 livros.
e sobre sua obra já se escreveram mais de 300 livros. Estamos falando de um total de 800 livros, incluindo os biográficos e os que estudam sua vida e obra. Essa obra é naturalmente direcionada aos séculos futuros. Hoje, universidades estudam o fenômeno da mediunidade de Chico Xavier, mostrando sua relevância contínua. Chico Xavier também ficou amplamente conhecido por suas entrevistas nos programas Pinga Fogo, transmitidos pela extinta TV Tupi em 1971. Essas entrevistas foram momentos marcantes, onde Chico respondeu a diversas perguntas sobre espiritismo, mediunidade e vida após a morte. O impacto dessas entrevistas foi tão grande que geraram uma ampla repercussão, aumentando significativamente o interesse pelo espiritismo no Brasil. No Pinga Fogo, Chico demonstrou sua humildade e sabedoria, respondendo pacientemente às perguntas, muitas vezes complexas, de jornalistas e do público. Ele abordou temas como a reencarnação, a existência de vida em outros planetas e a comunicação com os mortos. Essas entrevistas são lembradas até hoje como momentos de grande esclarecimento espiritual e permanecem disponíveis para o público aqui no YouTube, perpetuando o legado de Chico Xavier. Data limite e profecias. A famosa data limite foi estabelecida no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua. Esse evento iniciou uma contagem regressiva de 50 anos para que a humanidade evitasse uma guerra nuclear ou uma terceira guerra mundial. Esse prazo terminou em 20 de julho de 2019 e a humanidade conseguiu evitar a destruição nuclear, entrando assim em uma nova contagem regressiva até 2057. Mas como foi definida essa data limite? Em 1937, Chico Xavier psicografou o livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel diz que as potências angelicais que governam o sistema solar espiritualmente estiveram reunidas na Terra apenas 2 vezes. Uma há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta foi formado, e outra há 2.000 anos, quando Cristo, o governador espiritual do planeta, encarnou. Emmanuel prevê que o próximo encontro das potências angélicas no nosso planeta se daria no final do século XX. Anos mais tarde, Chico Xavier revelou que tal encontro aconteceu no dia 20 de julho de 1969, o dia em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Os governadores espirituais dos outros planetas do Sistema Solar ficaram extremamente preocupados com o avanço tecnológico, militar e possivelmente nuclear da humanidade fora do nosso planeta. Eles queriam que os governantes do Sistema Solar cobrassem da humanidade todos os débitos adquiridos ao longo da nossa história, principalmente devido à violência e à degradação ambiental. Mas Cristo intercedeu por nós, e esses governantes nos deram um prazo de 50 anos. Caso nesse período a humanidade não se autodestruísse, nosso planeta poderia concluir a transição que nos levará ao mundo de regeneração a partir de 2057. Mas se a guerra tivesse acontecido, segundo Chico Xavier, ela seria devastadora. 2/3 da população mundial morreriam na primeira semana de conflito, e os sobreviventes teriam que ser relocados, pois o hemisfério norte ficaria desabitado. A reconstrução levaria 900 anos, e não os 33 anos que temos até 2057. Mas o que é a transição planetária? Atualmente, a Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Não existe felicidade plena aqui, apenas momentos felizes. No entanto, segundo Allan Kardec, deixaremos de ser um mundo de dor para nos tornarmos um mundo de regeneração e felicidade. Até 2057, veremos avanços inimagináveis em todas as áreas: medicina, ciência, tecnologia, preservação ambiental, questões sociais e econômicas. Tudo de ruim que acontece no planeta hoje diminuirá até chegarmos a esse ano. A transição não será fácil, pois forças materialistas lutarão contra a evolução do planeta. No entanto, coisas maravilhosas acontecerão,
acelerando nossa filiação cósmica e nosso contato com civilizações mais evoluídas. Em 2057, a Terra se tornará um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. As pessoas terão uma consciência mais desperta, aberta e desenvolvida. Sentimentos negativos como ódio, rancor e inveja desaparecerão e a violência será erradicada. O sistema de ensino mudará, adaptando-se às crianças que reencarnarão com uma consciência mais plena. Meios de transporte eficientes e limpos surgirão, e as pessoas terão consciência de que a vida material é passageira. Haverá menos sofrimento com a perda de entes queridos, pois será possível se comunicar com eles através de telas. Nem todos poderão reencarnar na Terra regenerada. Aqueles que não estiverem em sintonia com essa nova realidade serão exilados para planetas primitivos, como Quiron, para continuar sua evolução espiritual. Previsões de um futuro tecnológico. Chico Xavier não apenas revelou verdades espirituais profundas, mas também fez previsões impressionantes sobre o futuro tecnológico da humanidade. Muitas dessas previsões se concretizaram, mostrando a visão extraordinária que ele tinha do nosso desenvolvimento. Um dos exemplos mais marcantes é a descrição de aparelhos comunicadores pessoais que encontramos na obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier em 1943. Naquela época, a ideia de cada pessoa ter um dispositivo de comunicação portátil parecia uma ficção científica distante. No entanto, hoje, esses aparelhos são parte integrante da nossa vida diária. Os celulares. Chico Xavier antecipou a existência desses dispositivos décadas antes de se tornarem realidade, mostrando sua capacidade de acessar conhecimentos além do seu tempo. Outra previsão impressionante foi sobre o desenvolvimento de televisores que poderiam descortinar o mundo espiritual. Chico Xavier mencionou que, no século XXI, a humanidade desenvolveria aparelhos televisores tão avançados que seriam capazes de mostrar realidades paralelas e espirituais. Essa previsão nos leva a refletir sobre as possibilidades futuras da tecnologia de realidade aumentada e virtual, que já começam a se desenvolver. Imagine um futuro onde esses dispositivos possam realmente captar e exibir presenças espirituais, mudando completamente nossa percepção da vida após a morte e do mundo espiritual. É um futuro distópico, porém intrigante. Além disso, Chico Xavier previu avanços significativos na medicina. Ele afirmou que chegaríamos a um ponto onde todas as doenças do corpo físico teriam soluções. Hoje, estamos testemunhando avanços extraordinários na biotecnologia, na engenharia genética e na medicina regenerativa. Terapias genéticas, tratamentos com células-tronco e tecnologias de edição de genes estão abrindo caminhos para curas que antes eram inimagináveis. Essas previsões tecnológicas não são apenas demonstrações da capacidade de Chico Xavier de ver o futuro, mas também nos ajudam a entender a interconexão entre o progresso material e espiritual. A tecnologia, em muitos aspectos, está se tornando um meio de revelar e explorar dimensões espirituais, aproximando-nos de uma compreensão mais ampla e profunda da nossa existência. À medida que continuamos a avançar tecnologicamente, somos desafiados a usar essas inovações de maneira que promovam o bem-estar espiritual e material da humanidade. As previsões de Chico Xavier nos lembram da responsabilidade que temos em direcionar o progresso científico e tecnológico para fins altruístas e evolutivos, alinhando-os com princípios espirituais de amor, compaixão e harmonia. A importância de Chico Xavier para o meio espiritual é inegável. Suas profecias e ensinamentos nos dão esperança para um futuro melhor. Chico Xavier não apenas nos revelou verdades espirituais profundas, mas também nos preparou para uma era de transformação e regeneração. Estamos vivendo um período crucial de transição planetária, e as próximas décadas
especificamente os próximos 33 anos, trarão mudanças significativas e avanços que mal podemos imaginar. De acordo com as profecias de Chico Xavier, em 2057, nosso planeta estará entrando plenamente em uma nova era, onde a bondade prevalecerá, a violência será erradicada e a consciência coletiva estará em um nível mais elevado. Chico Xavier foi uma figura inesquecível para o Brasil. Não só por suas habilidades mediúnicas, mas também por sua imensa compaixão e amor ao próximo. Ele nos ensinou que a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Seu exemplo de vida dedicada à caridade e ao auxílio dos necessitados serve como um farol de luz, guiando-nos em tempos de escuridão. Através de suas palavras e ações, Chico Xavier nos mostrou que a verdadeira cura para nossas feridas, sentimentos pesados e aflições está em nosso interior. Ele nos inspirou a buscar essa cura e a nos preparar para um novo mundo de regeneração e felicidade. Como ele sempre enfatizou, ao trabalharmos em nossa reforma interna, contribuímos para a evolução espiritual do planeta como um todo e, principalmente, estaremos sintonizados para vivenciar as energias de um planeta regenerado. Chico Xavier deixou um legado de amor, esperança e fé. Sua vida e obra continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos constantemente da importância da bondade, da empatia e da busca pela elevação espiritual. Que possamos honrar sua memória, seguindo seus ensinamentos e trabalhando incessantemente pela paz e pela harmonia no mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e também um comentário sobre o que você achou do tema. Vamos deixar um vídeo de sugestão sobre grandes revelações do espírito de Judas Iscariotes, encontrados nas obras de Chico Xavier. Te vejo lá.